Água para beber, água para lavar, água para cozinhar. A água é indispensável para muitas atividades do nosso cotidiano. Você está atento ao consumo de água na sua casa? Em tempos de estiagem, este recurso precioso merece uma atenção especial. O nosso ambiente de hoje convida você a refletir sobre o uso racional da água. O inverno chegou, e com ele mais um período de estiagem que este ano promete ser rigoroso. O nosso ambiente entrou em contato com o superintendente do DAI, Donizete Simeone, para saber o que esperar do inverno em Araraquara. São os meses mais críticos, né, que são os meses de junho, julho, agosto e setembro, até começar novamente as chuvas, e sempre paira no ar aquela preocupação de como que está o abastecimento de água na cidade de Araraquara. Nós estamos aqui para passar uma certa tranquilidade para vocês nesse sentido. E por que eu falo nessa tranquilidade? Porque nós, em Araraquara, o nosso sistema de abastecimento de água ele é misto, né? Nós temos um sistema de abastecimento de água superficial, com 3 represas de captação, represa do Banhumas, represa das Cruzes e represa do Paiol, e essas represas fornecem 35% do abastecimento de água da nossa cidade. E nós temos também um sistema de captação de água, que são os nossos poços artesianos, onde nós captamos a água do aquífero Guarani. Hoje nós possuímos 24 desses poços espalhados por toda a região de Araraquara, com 43 reservatórios, que é importante também que nós tenhamos reservatórios para guardar essa água, principalmente no período de escassez, não é? E nós também estamos perfurando mais poços para garantir esse abastecimento. Além dessa captação, né, nós temos uma estrutura muito consistente, né, de distribuição da água, que é essa rede, né? São as redes de água mesmo que chegam aí nas suas residências. Hoje nós temos 100% da cidade coberta com redes de distribuição de água. Nós temos em torno de 1.400, vou repetir, 1.400 quilômetros de rede de distribuição de água na cidade. Então vocês fazem o cálculo, é como se nós tivéssemos daqui até a Bahia, talvez, né, Salvador, e encanamento de água. Então hoje nós não temos nenhuma residência, nenhum domicílio na cidade de Araraquara que não é abastecido por água potável, né? Água tratada e potável. Manter toda essa estrutura em funcionamento não custa pouco. De acordo com Simeone, a previsão é que o DAI invista 20 milhões de reais na sua manutenção este ano. Para que a equação entre chuvas escassas e consumo crescente não dê um resultado negativo para todos nós, é importante conhecer as formas de desperdício de água dentro de casa e evitá-los. É o que explica o gerente de proteção de recursos hídricos e mananciais do DAI, Arthur Osório. A principal forma de desperdício aqui que o DAI entende são os vazamentos internos nas residências. Essa seria a principal. Tá? O vazamento ele pode ser visível, aquele que a gente vê a água, a torneira pingando, o chuveiro, a boia da caixa d'água, e os vazamentos não visíveis, aqueles que são tubulações que rompem, né, no solo dentro da nossa casa e que a gente não vê. Por que a gente considera o pior? Porque além de ter a perda da água, né, o usuário vai pagar por essa água que está vazando porque ela está passando no medidor. Então esse é um desperdício financeiro ali para o usuário, né, e um desperdício na questão social geral com o consumo da água. Na sequência, o que a gente vê, né, que é passível de identificação, porque é mais visível, seria a questão de lavagem de calçadas e veículos, né? Depois tem algumas questões mais de hábitos internos na residência, que é mais difícil a gente monitorar e pautar, mas aí entre elas seriam a questão de tempo em chuveiro, lavagens de roupa, não reutilização de água da lavagem para limpeza de pisos. Então, tem várias questões aí a ser pontuadas como desperdícios. Por enquanto, o DAI conta apenas com o bom senso do munícipe para evitar os abusos.
já existe aqui no DAI um projeto de lei que chamam de uso racional da água, né, que está já em análise no setor jurídico, aí segue todo o trâmite prefeitura, aprovação Câmara Municipal, né, em análise, em que há previsão realmente para aplicar penalidades, né, em pessoas que em situações de risco de desabastecimento, né, possam vir a ser multadas por estar contribuindo com essa questão, né, de diminuir a disponibilidade de água para o uso geral. E como evitar o desperdício dentro de casa? O usuário, né, o morador da residência, criar o hábito de verificar o medidor de água, o que a gente chama de hidrômetro, alguns chamam de relógio, né? Então, o hidrômetro ali, o medidor, ele não gira, né, aquela bolinha que identifica a passagem de água, se não estiver tendo um consumo de água. Então, a primeira coisa que o morador da residência precisa é criar o hábito, né, quase que diário, de estar ali em contato com esse dispositivo, e o momento mais correto de se fazer isso é o primeiro morador da residência ou aquele que levanta mais cedo, porque a gente passou o período da noite inteira sem usar vaso sanitário ou torneiras, então, ou seja, as caixas d'água estão cheias. Se ele for até o relógio, ali, a primeira pessoa que acorda e verificar, né, e estiver virando, né, o medidor, isso é um indicativo de que eu tenho um vazamento dentro da minha residência. Aí eu posso fazer uma vistoria, né, prévia, se tem algum dispositivo pingando, né, chuveiro, torneira, a própria válvula hidra, a caixa acoplada do vaso sanitário, e se isso não estiver ocorrendo, é que sinal que tem indício do vazamento, que é o não visível. A partir disso, né, não há, por exemplo, identificado esse tipo de problema na residência, Ana, é mudar os hábitos de uso da água, né? Dentre eles é o tempo, né? A gente estima aí que 5 minutos diários ou por banho é o ideal para se fazer uma higiene pessoal, né? Não deixar a torneira aberta enquanto se escova dente, não se barbear, não se depilar no chuveiro, né? Fazer isso com o chuveiro desligado, se possível, né? A questão de fazer limpeza prévia, por exemplo, de panelas, pratos, né? Com uma toalha de papel, tirar o excesso de alimento, de resíduo de alimento que tem nesses utensílios, para depois sim iniciar a lavagem, né? Então tem uma série de cuidados internos, né, dentro da residência que pode minimizar e contribuir com esse uso racional e sustentável da água. Outra dica é começar a verificar o seu histórico de consumo. Na conta de água, Ana, se você olhar, ela tem um campo lá que tem um histórico de consumo, né? Então, ali tem um histórico de consumo, ficam os últimos 6 meses o que consumiu e tem a média. O próprio sistema de leitura do DAI, quando ele identifica que aquela residência teve um consumo que está muito acima da média, ou seja, daquele histórico de consumo normal daquela residência, no campo observação da conta de água, sai indicado para o usuário verificar possíveis vazamentos da residência. O DAI não faz nenhum tipo de verificação, Ana, do hidrômetro, aquele que fica ali na entrada da residência, do hidrômetro para dentro. A responsabilidade do DAI é sempre até o hidrômetro ali e para fora, né? Então, ou tem gente que tem o cavalete ou aquela caixinha. Até ali é responsabilidade do DAI. Dali para dentro é responsabilidade do proprietário. Também pode ser muito interessante criar o hábito, já difundido em outros países, de armazenar a água da chuva. Aqui no município já existe essa legislação, né, em que havia obrigatoriedade da questão da cisterna. Recentemente, se não me engano, no ano 2020, houve uma alteração nessa legislação em que houve a desobrigação da instalação das cisternas, mas permaneceu a questão de infiltrar, captar essa água da chuva e infiltrar ela no solo, tá? Que também é uma questão muito importante, porque a expansão urbana, ela aumenta a impermeabilidade do solo. E os rios, eles só têm água durante o período de seca, porque durante o período de chuva, essa água infiltrou no solo. Então, o reuso ou o uso da água de chuva é uma questão importantíssima, né? E é, assim, uma questão de se parabenizar pessoas que mantêm esse conceito e introduzem dentro do seu processo construtivo ou dentro da sua residência esse tipo de uso dessa água, que é uma água que é excelente para alguns tipos de usos e economia e uso racional da água. É o caso do Gustavo. Ele e a esposa estão construindo a casa com olhos no futuro. A casa ainda está em fase final de construção, mas a gente escolheu o tipo de cisterna de armazenamento.
porque é uma cisterna que vai reservar água para você poder utilizar ela depois. Bom, ainda que tenha a obrigatoriedade de lei por conta do tamanho da casa, você tem que ter algum sistema de reaproveitamento de água, a gente escolheu a cisterna de reservatório porque você pode reutilizar essa água. Você poderia utilizar vala, você poderia utilizar outros formatos, mas esse é o que a gente consegue mais reaproveitar a água no dia a dia. O uso da água que a gente vai reservar, ele vai ser para molhar o jardim, para lavar o quintal. Então a gente tem a cisterna aqui na frente da casa mesmo. Então ela é uma cisterna simples, feita com anéis de concreto, fica escondida embaixo do jardim. E a gente utiliza a água dela, que vai ser bombeada para fora da reserva, para molhar o jardim, para lavar o quintal, para essas coisas. É isso aí, Gustavo. O ambiente agradece. E assim chegamos ao final de mais um programa. Esperamos que as nossas dicas ajudem você a fazer um uso mais consciente da água na sua casa. Fique bem e até o próximo Nosso Ambiente.